Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Cumprimento os que nos assistem pela rede social também, pela paz do nosso Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos em Marcos, capítulo de número 1. Estaremos nas terças-feiras falando a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então, os que nos acompanham pelas redes sociais, todas as terças-feiras, tanto eu, quanto a pastora Marlene, quanto o pastor Eduardo, estaremos trazendo ministrações, ensinos referente ao Evangelho segundo escreveu Marcos. E no primeiro capítulo de Marcos, eu gostaria de meditar com os irmãos em 2 versículos. Vamos ler 4 versículos, que é o versículo de número 17, 18, 19 e 20. E depois vamos ler todo, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 20, mas a princípio vamos ler o 17, o 18, o 19 e 20, que vai nos dizer assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Pode tomar o teu assento. Quando conversamos no domingo, após o culto, onde seria muito interessante nós juntos aqui aprendermos um pouquinho mais a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos. E é muito interessante que aqui vai falar do início, do começo do ministério, do nosso Senhor Jesus, como foi, como tudo aconteceu. E o que me chama muita atenção é que quando Jesus vai até aonde os pescadores estavam reunidos, e o Senhor Jesus assim faz o convite, é muito interessante que Jesus fala assim: eu vos farei pescadores de homens. Observa que Jesus já pega o talento e o conhecimento que ele tinha na sua profissão, porque vê que eles são pescadores, e ele fala assim: assim como vocês têm talentos e conhecimento a respeito de como pescar, como lua, como dia, como período correto, assim também eu vos darei estratégias, vos darei autoridade, vos darei sabedoria e conhecimento para também pescar homens. Interessante que talvez se o Senhor Jesus tivesse falado de qualquer outro modo, talvez, isso é um pensamento meu, tá? Talvez se o Senhor tivesse falado de qualquer outra maneira, olha, eu vou te chamar, você vai ter uma autoridade, você vai pregar, talvez eles poderiam ficar um pouquinho mais retidos, mas quando o Senhor fala assim: vinde, no versículo 17, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E observa que Jesus, ele afirma, ele traz uma firmeza naquilo que ele está falando, que se vocês vierem após mim, eu vos farei, eu vos capacitarei. E aí faz-nos lembrar daquele versículo que o Senhor, quando ele escolhe, ele também capacita. Isso é muito interessante,
mas para que nós possamos ter mais conhecimento do que está acontecendo aqui. Lá no versículo de número 1, no livro de Marcos, e aqui me chama muito a atenção, que como eu consigo sustentar a minha fé, como eu consigo sustentar a quem eu sirvo, como eu consigo, como neste convite a qual Jesus faz a estes homens, o Senhor também estende para nós nos dias de hoje, né? Se nós formos após Ele nos fará pescadores de homens. Como eu posso ter autoridade, como eu adquiro autoridade para que assim eu possa exercer com excelência aquilo que foi designado, aquilo que foi a mim confiado, porque assim como o Senhor Jesus nos chama, Ele nos chama, mas também Ele nos capacita. E como Ele nos capacita? Fazendo com que nós tenhamos conhecimento das Escrituras. E lá no versículo de número 1, olha como começa o livro de Marcos, isso me chama muita atenção, que diz assim, olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele fala assim, o começo das boas novas, o começo dessa novidade. Quando ele fala assim, olha, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele já traz referências, porque aqui ele não está falando com um povo estranho, ele está falando com os judeus, ele está falando para o seu povo. Olha que interessante, ele fala assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Ou seja, o que eu vou relatar agora já foi dito pelo profeta Isaías há muitos, vamos falar de século, há alguns séculos atrás. E ele confirma dizendo assim, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele traz o princípio do Evangelho, mas ele começa a entender que a partir do momento que ele vem trazer um relato do que ele vai trazer aqui, ele já começa a pegar referências lá atrás. E não só o profeta Isaías, mas também se nós meditarmos lá no livro de Malaquias, também diz no capítulo de número 3, no versículo de número 1, porque aqui está dizendo o profeta Isaías. Em outras traduções diz assim, como está escrito nos profetas, plural. Na tradução que está na outra Bíblia que eu tenho, está assim, como está escrito nos profetas, plurais. Não é isso, pastora Marlene? Ou seja, na tradução da nossa pastora Marlene, já está escrito nos profetas. Já não está, aqui já disse Isaías, mas não só Isaías. Porque em Malaquias, o capítulo de número 3, o versículo de número 1, vai nos dizer assim, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então você observa que na tradução que ali está, né, e na outra Bíblia que eu também tenho em casa, diz profetas. Aqui ele já aponta Isaías, mas nos profetas, quando eu fui buscar, profeta Malaquias também já estava falando a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, assim também como Isaías, capítulo de número 40, e o versículo de número 3, se eu não me engano, traz o mesmo relato que ora acabamos de ler, voz do que clama no deserto. Você observa que é o versículo 2 e 3. Versículo 2 de Marcos, Malaquias fala. E o versículo de número 3, Isaías profeta. Entendeu? Versículo 2, Malaquias. Ora, acabamos de ler, eis que eu envio o meu anjo. E o versículo de número 3, e o versículo de número 3 de Marcos, quem relata é Isaías.
Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Então você observa que, quando Marcos vai trazer o relato, ele fala assim: eu tenho base, eu tenho conhecimento do que eu vou relatar. E quando ele vai trazer o assunto, quando ele vai trazer os fatos, o ocorrido, no versículo de número 4 ele começa: apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então você observa que ele aponta para um que iria preparar o caminho do nosso Senhor. Então você observa que ele traz um relato, ele fala até no princípio do Evangelho, ele pega a base, ele pega o que já estava proferido, o que já estava dito há anos e anos atrás, e aí ele fala: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E o interessante, que toda a província vinha. Ao tomar conhecimento que estava sendo relatado, que estava um homem que foi designado já nas Escrituras, já lá há muitos anos atrás, quando aqueles que tinham, não vou dizer facilidade, mas aqueles que tinham acesso aos percaminhos, tomou o conhecimento que estava se cumprindo, e a palavra do Senhor lá no versículo 4 vai dizer assim, no versículo 5: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele. Olha que interessante. O que eu fico fascinado em ler as Escrituras é que eu já consigo imaginar o cenário. Consegue imaginar o que foi dito há muitos anos atrás, agora no tempo presente começa a acontecer, e o homem lá está ministrando a palavra, levando o povo ao arrependimento. E o que é interessante, irmãos, que quando se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Você não precisa mencionar, você não precisa fazer propaganda, porque os frutos falam por si só. Os frutos, ele mostra a beleza, o fruto, ele mostra a sinceridade, o fruto, ele mostra o quão bom é aquela árvore, o quão frutífero é aquela árvore. E você observa que quando ele aparece e ele relata, todo o povo vinha, toda a província, Jerusalém, todo mundo vinha ouvir o que aquele homem estava anunciando, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que interessante. Quando a palavra nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, é tão poderoso isso, porque a palavra diz que o homem de Deus, João, ministrava, e o povo que ia para o arrependimento, que ia descer as águas, eles desciam confessando os seus pecados. Quando a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é fato, é real. E aqui fica notório, aqui fica palpável, que quando este homem anunciava, quando este homem estava ali preparando, cumprindo o que já havia sido dito, ele olha e começa agora a exercer o que lhe foi confiado. O resultado, ele é claro, o resultado, ele é patente. Você olha, você semeia e você colhe naquela mesma terra. Isso quando nós estamos de fato direcionados pelo Senhor, andando conforme a palavra nos ordena, e quando buscamos essa intimidade, há uma certeza para as nossas vidas, que o próprio Senhor Jesus diz: as minhas
ministrada, ela é viva, ela é eficaz, ela realmente molda, ela realmente quebrando os corações endurecidos, porque a palavra ela faz. E aqui aconteceu, e você observa que as pessoas desciam confessando. Como é difícil nos dias de hoje a gente arrumar alguém para quem nós possamos confessar os nossos pecados, talvez não pecados, mas também fragilidades, não só fragilidade, mas também cansaço. Irmão, ora comigo, vela comigo, porque eu estou cansado, eu estou tremendamente angustiado, e eu estou precisando que irmãos venham comigo, e como foi louvado aqui, em fervente oração. Irmãos, como está escasso isso, como está difícil eu ter pessoas que eu possa confessar e não ficar preocupado com o julgamento, mas sim com um ombro amigo, com um abraço amigo, dizer: você não está só, vem para cá. E Paulo entende isso tão bem, mas tão bem, que ele diz que se o membro do corpo sentir, estiver debilitado, todo o corpo padece. Você observa que a verdade vem, dão um passo para o batismo do arrependimento, e quando eles descem, eles já descem confessando. Nos outros evangelistas, como Mateus e Lucas, um deles explica um pouquinho, eles dão mais detalhes a respeito do que aquelas pessoas falavam, perguntavam o que eles poderiam fazer para alcançar, né? E diz que João falava assim: não cobra mais do que o seu salário, não cobra mais, seja uma pessoa mais justa. E as pessoas ali confessavam e se arrependiam e eram batizados. E João, eu não fui tão a fundo, porque nós vamos falar muito sobre este livro, né? E João andava vestido de pele, de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Observa que o homem, entre aqueles que o ouvia ministrar, e isso é uma mensagem que precisa estar nos púlpitos novamente, mensagens essa que o foco, que o centro é Jesus e a salvação, Jesus e o resgate, Jesus e a remissão dos pecados, porque ele deixa bem claro: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem, a qual não sou nem digno, humildade, simplicidade, ele vos batizará com o Espírito Santo. E assim nós vemos cumprir nos dias de hoje, de fato que isso se cumpre. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem é a humildade, é a simplicidade, é ele cumprindo aquilo que foi designado a ele, aquilo que foi direcionado a ele. E quando nós paramos para analisar as nossas vidas, de fato temos cumprido tudo aquilo que está direcionado a nós? E isso eu falo em diversas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de fato sermos pessoas com propósito, sermos pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, guiados pela Tua Palavra. E a maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso Senhor Jesus é quando Ele mesmo diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda. E você observa que o livro de Marcos, ele vai colocar agora o princípio de tudo
que aconteceu. Então ele traz um relato, teve uma preparação, teve um trabalhar primeiro para a vinda do nosso Senhor, e aqui começa a se cumprir. E quando nós vamos meditando, diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Observem, irmãos, isso é tão extraordinário que quando a palavra nos diz trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, isso nos dá tanta força, isso nos dá tanta esperança, isso nos dá tanta força, porque o homem agora ele está anunciando que aquele que vem após ele tem toda a autoridade e poder, e daqui a pouco aquele que ele proclama vem até ele. Imagine daquele a quem você fala e ele vem até você. No outro livro, diz que João fala assim: eu que careço de ir até vós, e vós vem até mim. E Jesus fala: para que se cumpra, faça isso. E assim se foi. Aqui é muito resumido, mas foi algo extraordinário. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Mas observem agora, quando nós buscamos referência de cristão, quando nós buscamos referências, aqui está o próprio Pai, o Criador, o Eterno, deixa bem claro: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, este é o modelo que eu deixo na terra para ser seguido. É isso. Quando fala assim: Senhor, como eu faço para te agradar? É só você lembrar deste versículo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, observa a sua postura, observa como ele age, como ele olhava, como ele agia, e você assim também terá, ou talvez até mesmo virá o próprio Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O modelo está aqui. Quer conhecer como agradar o Pai? Lê o Evangelho, vai buscar conhecimento no Senhor, e você verá como Jesus se portou depois disso, e nem por causa disso ele deixou de ser impelido para ser tentado. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas é algo extraordinário. Precisamos passar por algo que nos molde, que nos mostra onde de fato está nosso coração. Já no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, o Senhor diz que permitiu a luta vir para que de fato ele pudesse contemplar aonde estava o coração do povo. E muitas vezes, irmãos, temos referências dessas, de alguns desertos que precisamos enfrentar para ser moldado, e muitas vezes estamos até mesmo indagando a Deus, questionando, eu não vou colocar assim, mas indagando: Senhor, por que comigo? Por que isso tem que acontecer? Irmãos, é processos que vêm na nossa vida. Quando nós nos colocamos a meditar na palavra do Senhor, e eu tenho isso já dentro do meu coração, que eu não consigo ver os direitos sem antes os deveres, eu não consigo ver uma colheita sem antes o semear, eu não consigo ver desfrutar da autoridade de Deus sem eu tomar conhecimento daquilo que Ele já me deu. Eu preciso disso, eu preciso descobrir isso em Deus,
porque assim eu terei uma vida com propósito, e quando vier os estágios que é para de fato me preparar para algo maior e melhor, eu posso estar preparado e falando: Senhor, que eu extraia todas as lições para um amadurecimento. Precisamos de fato sair dessa comida que não sustenta, desse leitinho, e irmos para uma comida sólida, aquilo que nos traz estrutura. Então tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos meditar, sempre vai nos questionar, não, sempre vai nos confrontar, para que possamos crescer em conhecimento e também crescermos na graça, em graça, para que possamos assim executar com excelência. E no versículo 13 diz: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ou seja, após todo o preparo, o Senhor veio e ali o serviu. Versículo 14 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Após o que acontece com João, já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado, porque se cumpriu o que está lá no versículo 2 e no versículo 3. Já estava tudo preparado, e após tomar conhecimento que João agora estava preso, Jesus vem e começa a pregar, começa a falar do reino. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Basta apenas se arrepender? Não, precisa crer no evangelho, crer nessas boas novas, crer em tudo que foi preparado para nós. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E aí chega onde nós lemos: e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles. E vou parar por aqui, porque nós vamos mergulhar nos ocorridos, nas lutas, no experimentar o poder de Deus, no exercer a autoridade que assim lhe foi confiado. Mas o que eu quero deixar hoje para nós, para a meditação nós que aqui estamos, e para os que nos assistem, irmãos, precisamos conhecer a quem nós pregamos. Para que eles possam enxergar em nós os feitos do Senhor, para que quando formos questionados, seja por qualquer assunto, possamos, com base na palavra, esclarecermos algumas, ou seja, extirparmos meias verdades, e sim deixar propagar, deixar patente a verdade que liberta. Lembrando-se que quando Jesus chama, Ele capacita, mas tem um segredo. Ele sempre fala: vinde após mim. Observa como eu ajo, observa como eu agi, observa como eu falo, observa como eu olho, e coloque em prática, pois os resultados eles serão favoráveis para o reino. Para o reino. Lembre-se, servimos um reino, e tudo que fazemos precisa ficar muito notório que é para a glória do Pai. Amém? Gostaria de orar junto
com você, a igreja que aqui está. Vamos ficar de pé, para que nós possamos assim entendermos melhor. Eu creio muito na palavra de Deus, creio muito na palavra, creio no seu poder, e assim como tudo se cumpriu, o que foi falado há séculos atrás, receba ânimo do Senhor nessa noite, e creia que tudo que Deus falou ao teu respeito, Deus, não homem, Deus falou ao teu respeito, isso se cumprirá. Mas a palavra também nos diz: não demonstra pouca fé no dia da angústia, não demonstra, busque em Deus a videira verdadeira, nutrientes, para que você possa romper as incredulidades que intentam levantar constantemente contra a nossa vida. Gostaria de orar com todos. Fecha teus olhos, se assim for possível, e oremos. Pai bendito, tua palavra ela foi lida, ela foi explanada, ministrada. Senhor meu Deus, que nós possamos, ó Pai amado, nessas terça-feiras, aonde estaremos meditando, Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, que possamos extrair, Senhor amado, um máximo de conhecimento, Senhor, lembrando, ó Pai, que tudo que aqui foi escrito, Senhor, foi cumprido para a glória do teu nome. Que nós possamos, Senhor amado, sermos agentes do Senhor, a extrair, Senhor amado, e a passar a todos esses que estão nos assistindo a harmonia, Senhor amado, entre o Antigo e o Novo Testamento, para que assim a nossa fé ela venha a aumentar, que a nossa fé ela venha a ser, Senhor amado, lapidada, que a nossa fé possa aumentar, Senhor amado, no decorrer em que vamos ouvir a tua palavra. Sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas que possamos ser praticantes, Pai, que possamos ser o bom samaritano, Senhor, que possamos, ó Pai amado, como Pedro, que pescastes a noite toda, e ao ouvir a palavra do Senhor e a ordem que o Senhor deu, assim, ele mesmo dizendo, pescamos a noite todas, mas conforme a tua palavra nós iremos, que possamos romper, Senhor amado, essas limitações, que possamos, ó Pai amado, em algumas áreas que agimos como Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Senhor, que tudo isso venha a ser removido, ó Pai amado, conforme a tua palavra vem no decorrer dos dias sendo ministrada, Senhor, para que nós possamos, Pai, dizer assim, verdadeiramente, eu estou limpo pela palavra, porque ela faz. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, sermos lapidados, sermos corrigidos, para que possamos viver, Pai amado, o poder que há na Tua palavra. Nós te pedimos, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Pode encerrar. Glória a Deus.